Minha gente, meu povo, olhe aqui nos meus olhos, coisa boa! É o nosso programa que vai começando mais uma vez na tela da TV da gente, canal 25.1, ao vivo agora em mais um dia muito especial que eu conto com a sua audiência. Eu costumo dizer aqui e afirmo, reafirmo, faço você saber, ou você que está chegando agora pela primeira vez na nossa audiência, que eu sou o apresentador da televisão brasileira mais feliz de todos, pode ter certeza, porque eu tenho você do outro lado como esse amigo, essa amiga que participa todos os dias do nosso programa. Aqui na TV nós estamos comunicando de Fortaleza para esse espectro aberto da TV. A capital Fortaleza recebe o nosso sinal, ainda região metropolitana, Grande Fortaleza também. Então a TV agora chegando aí aonde você estiver, muito obrigado pelo carinho. Aproveito também para dizer que de forma simultânea nós estamos transmitindo pelo rádio. Rádio FM 98.3 é a Rádio Líder Gospel. Tá na Líder, tá ligado em Jesus. Alô minhas amigas, alô meu povo, ei, psiu, olha aqui nos meus olhos, você aí do outro lado, que coisa boa também, agora as amigas trabalhando, preparando uma comidinha especial para a família, você motorista de aplicativo ouvindo pelo rádio, são 86 cidades que são abraçadas através da nossa transmissão, o RF, a rádio frequência, leva muito longe e é por isso que nós estamos indo muito longe para ficar perto de você também, que acompanha o nosso programa via rádio, na Rádio Líder, na TV da gente e pelo YouTube, o nosso canal, transmitindo de forma simultânea também. Eu, Renatinho Soares, aqui olhando nos seus olhos. Rádio, TV, YouTube, YouTube, TV e rádio, muito bem assessorado pela nossa equipe que desse lado está aqui hoje, Joseph, Tiago e Companhia Limitada. Vamos lá então, ó. Eu recebo todos os dias no nosso programa convidados que trazem, além de histórias de superação, motivação, inspiração, trazem legados, porque eles colocam à disposição quando sentam junto com a gente à mesa, temas relevantes. São, de certa forma, em algum momento aparecem temas polêmicos também que são discutidos aqui. Mas nós temos sempre feito de forma muito criteriosa a escolha, sendo eu seletivo, em trazer os melhores convidados para participar do nosso programa. Mais uma vez, eu vou receber, eu acredito que tenho isso prático e posso dizer, no direito uma sumidade, porque tem resposta prática sempre, é um grande estudioso, é advogado, professor, mestre em direito constitucional. Vou receber mais uma vez com salva de palmas o meu amigo Dr. Cândido Alexandrino. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Renatinho. Bom dia para quem vai assistir depois. Você que nos acompanha pelo YouTube, pela rádio, pela TV da gente. Que prazer, que honra poder aqui estar mais uma vez olhando nos seus olhos, olhando nos olhos daqueles que nos assistem, nos escutam, para poder conversar sobre coisas que vão agregar. Olha, muito bom saber que você empresta um tempo seu ao nosso programa no dia de hoje, entendendo que a sua agenda não para e sendo sabedor também que a vida do advogado, a vida do professor, a vida do pai, nesse período de férias não para. As crianças em férias e o doutor Cândido aí dando expediente constante também. Você está de férias ou está trabalhando? Como é que é? Faz tempo que eu não tenho férias, né? Mas um convite honroso desse para poder conversar com a audiência seleta, abordar assuntos importantes para o dia a dia da sociedade cearense, daqueles telespectadores, da membresia Remidos em Cristo, é um prazer, uma honra. Missionário Ivan Cruz, eu queria aqui agradecer a oportunidade de estar aqui junto com o Renatinho. Dessa vez não lhe encontrei, mas fica aqui meu abraço e minha admiração. Muito bom. Vamos lá então para esse primeiro momento. Eu acredito que recebi muitos directs aqui, mensagens que vão fazer com que você seja sabatinado no dia de hoje sobre diversos temas. A turma disse, traga de volta ao programa o Dr. Cândido. A atenção dele sempre foi muito aqui especial na vez que você teve com a gente, em outro momento também. E aí tem algumas perguntas que parece que o Brasil está vivendo um turbilhão de novas leis que aparecem, de novos momentos e passeiam também por condições que já foram garantidas na Constituição, mas vez e meia alguém quer dar uma mexida, uma alterada, e isso traz confusão na cabeça de quem precisa do direito para se resguardar, se proteger e também lutar por aquilo que é de fato e de direito responsabilidade dessa pessoa que luta. Eu queria ouvir de você o que nós temos de mais prático para essa hora e depois queria falar sobre outros temas também, como política, ainda o movimento de
cerceamento da palavra de Deus em alguns lugares públicos, queria falar sobre benefícios, aposentadoria. Vamos fazer uma síntese na sua cabeça com programação que você vai ter. Não tem roteiro, mas eu queria que você ficasse à vontade aqui. Eu costumo sempre usar a Bíblia, né? Nosso manual, nosso livro, inclusive mais atual do que o Jornal de Amanhã, o livro mais lido, mais vendido da história da humanidade. Ele é tão sábio, Renato, que lá está escrito o seguinte: o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então, muitas vezes há um entendimento reducionista. Você não está entendendo a Bíblia, você perece. Claro, é evidente, porque o crente tem que entender, medita de dia e de noite na lei do Senhor. Mas só falta de conhecimento bíblico? Claro que não. Sim. Nós precisamos entender que a cidadania da terra não é anulada pela cidadania celeste. Muito desejamos, bom. Ansiamos pela Nova Jerusalém, mas estamos aqui. E a oração que Jesus nos ensinou foi: seja feita aqui na terra como é feito no céu. Então nós temos um modelo do céu para trazer para a terra. Muito bom. E muitas vezes nós espiritualizamos quando deveríamos atuar. E aí nós, enquanto brasileiros, não temos muito hábito do planejamento. Infelizmente, uma música terrível que ensinou uma geração toda a dizer de deixa a vida levar, deixa a vida ler. Quando, na verdade, a Bíblia menciona a semeadura para a colheita, o tipo de semente para a colheita daquilo que você quer. Então, nós precisamos trabalhar mais e melhor, mas ter um entendimento do planejamento de uma vida a médio e longo prazo. Muito bom. E o brasileiro mediano, não a nossa audiência, não costuma ter isso. E aí nós temos um problema, porque culturalmente existe essa defasagem de conhecimento. E parabéns pela oportunidade que você nos dá de conversar com os telespectadores, com aqueles que nos escutam agora aí na rádio, no Uber, no ônibus. Por quê? Nós temos hoje mais de 210 milhões de habitantes no Brasil. Sim. Eu estimo que mais de 90% em algum momento vai precisar do INSS. Tirando os servidores públicos que têm a sua previdência própria, tirando aqueles que têm carteira assinada, que são obrigatoriamente contribuintes do INSS, a maioria pode ser, é facultativo, deveria ser como muitos microempreendedores individuais. E não são, porque às vezes não quer culturalmente dizer assim, não, depois eu vejo, não, depois eu penso nisso, não vou pagar agora não, eu não estou vendo vantagem. E aí não faz um planejamento e não tem um vínculo, uma conexão com o INSS. Só que uma hora a conta chega. Porque, naturalmente, o direito previdenciário, o INSS, os seus benefícios, eles acompanham fatos que vão acontecer. Sim. A mãe, em algum momento ela vai ter criança, em algum momento qualquer pessoa vai ficar doente. A tendência natural, se não for levada antes do seu tempo, é chegar na idade da aposentadoria, e a maioria de nós só se preocupa com isso quando está já lá na véspera de completar a idade, quando esse planejamento ele tem que ser prévio. Perfeito. E não é. E aí essa oportunidade de conversar com você que nos assiste, nos escuta, para quê? E aí digo eu, a partir dos 30 anos de idade, qualquer pessoa deveria buscar conhecimento, buscar um planejamento, um profissional, ler, usar um IA para conversar sobre como vai fazer para se aposentar, porque o tempo passa ligeiro. Você falou de férias de filhos, um dia desse era eu, menino velho, ia para Tauá, passava o mês todinho na fazenda. Hoje já beiro os 50, o tempo passou ligeiro e deve ser o aviso, o alerta, a indicação, a sugestão para que você que nos escute esteja acompanhando. Muito bom. Deixa eu fazer aqui um chamamento. Atenção, gente ao vivo, televisão, rádio e YouTube. Olha aqui nos meus olhos, você aí do outro lado. Eu vou pedir que você aumente o volume da sua TV, do rádio também e aí no YouTube, para que você fique bem atento. Esse tema que nós vamos tratar de programação, previsibilidade, importância de antecipação da informação, na maioria das vezes, agora talvez no repouso do seu lar, de forma cômoda onde você está, vivendo dentro do carro agora, sendo deslocado você ao trabalho ou voltando. O certo é que na maioria das vezes nós estamos preocupados com o dia de amanhã, com coisas urgentes, mas não se programamos para o dia de amanhã
com coisas que terão um calendário e deverão chegar dentro de um tempo, mas que pode ser programado. O que eu quero dizer para você é que esse tema não é discutido com facilidade em outras TVs, você não ouve sempre alguém do rádio falando, e muito menos aquele influencer que você segue aí tá falando sobre esse tema. Até eu tenho essa certeza. Não tá. Tá falando de alguma coisa fútil, banal, ou de acontecimento que virou uma modinha e você tá perdendo tempo quando poderia ter o conceito, o entendimento de que a aposentadoria é muito importante. Nós podemos trazer esse primeiro momento aqui do programa falando sobre uma regra ou então ferramentas, passos para entender sobre a aposentadoria que um dia todo mundo vai precisar, pelo menos aqueles que vão querer dar entrada no seu processo. A gente vai tentar equalizar aqui a dinâmica diversa audiência no seguinte sentido. Naturalmente, nós caminharemos para a idade avançada. Então, quanto mais cedo você começar a se planejar, a pensar, mais fácil vai ser para você. Muito bom. Vamos dar um exemplo. Quem já está acima dos 40 anos depende da sua profissão. Quem tem carteira assinada, por exemplo, é descontado, deveria ser, pelo seu empregador, um valor para o INSS. Então, essa pessoa tem o seu vínculo garantido com o INSS. O grande problema da maioria dos brasileiros é a informalidade. Sim. Por quê? Nós temos muitos guerreiros, heróis, heroínas que empreendem, que dedicam, se acordam cedo, dormem tarde, trabalhando diuturnamente. São pessoas batalhadoras. Mas, contudo, tenho que avisá-los que sem um vínculo, sem uma conexão, sem o INSS lhe conhecer, vai ser difícil. Por quê? Você precisa estar filiado ao INSS. O INSS precisa lhe conhecer. Para quê? Para que depois você, cumpridos alguns requisitos, você tenha a possibilidade de ganhar um benefício. Então, você que agora nos assiste, que é microempreendedor individual, que foi uma lei muito legal. Para quê? Para trazer essas pessoas da informalidade. Tem que contribuir. Por quê? Porque tem que fazer caixa. O INSS nada mais é do que uma espécie de caixa, de banco, onde você contribui para poder ter direito a benefícios, como salário maternidade, aposentadoria por idade, benefícios de incapacidade, uma temporária e uma definitiva. Então, necessariamente deve haver esse vínculo. E aí o brasileiro, culturalmente, e a gente precisa falar muito porque Jesus sempre assim, meu mundo não é daqui, ouviram isso, mas eu vos digo isso. Ele estava toda hora numa batalha cultural para trazer o céu para a terra e ressignificar o que havia se perdido das lições que eram ensinadas anteriormente. Então a gente precisa entender que o INSS é um banco. Vou repetir, não por falta de assunto, mas para ficar bem claro para você. Porque nós temos muita informalidade de pessoas que estão na luta e se não estiverem vinculados ao INSS, não vai. E o brasileiro, até agora, esperamos que a nossa audiência aprenda isso, precisa fazer esse planejamento, entender a sua vida, a sua capacidade de labor hoje. Está tudo bem, está trabalhando, está saudável, está beleza. E se tiver um probleminha, se cair de moto, e se vier uma doença repentina? Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, doutor. Seguinte, quem não está reconhecido pelo INSS trabalha de forma, como é que eu posso dizer o termo mais usual? Informal. Informal. Então essa pessoa trabalha de forma informal, o INSS não conhece ela, se ela vem a se acidentar, ela vai ter direito de dar entrada no INSS para receber um benefício? Teoricamente não, justamente porque ela não tem o que se chama inscrição, filiação ao INSS, para que tenha direito. Porque, assim, o primeiro passo para qualquer pessoa é estar filiada ao sistema, seja com carteira assinada ou seja, por exemplo, pagando como autônomo. Antigamente se tinha um boletozinho, laranja, hoje você faz até pelo aplicativo do celular essas coisas. Uma vez você estando filiado, vem o segundo passo que é cumprir uma carência, é passar um determinado período de tempo para poder ter direito aos benefícios. Então, quando se criou a lei, por exemplo, repetindo, no
microempreendedor individual, porque tem muita gente. Sim. O espetinho da esquina pode ser MEI, a esmalteria, Sim. a pessoa que ajeita o cabelo, a massoterapeuta, todo mundo pode estar vinculado ao INSS, porque culturalmente o brasileiro, ele ganha um salário mínimo e vive como se ganhasse 2. Então tá toda hora comprando, nem que seja 10, 12 vezes sem juro, sem o que os especialistas recomendam, que é guardar 30%. E às vezes a pessoa espera ganhar, sobrar para depois investir. Investimento não é apenas para quem mora na beira-mar e é rico, não. Sim. A partir do momento em que você, por exemplo, faz o que o mercado chama de investimento forçado, vou fazer o consórcio de uma moto, pagar aqui 50, 100 reais na prestação. Isso é um investimento, você está separando, destacando tempo, energia e dinheiro para alguma coisa. E aí, aproveitando esse exemplo, digamos que a pessoa pague 10 prestações de 100 reais, seja contemplado com uma carta de 5 mil reais. Ok. Ela pagou 10 de 100, pagou 1.000. Se ela vender essa carta por 2.000, ela já fez mais 1.000. Claro. E aí pode investir dinheiro, investir em várias outras oportunidades, possibilidades, porque dinheiro faz dinheiro. E o brasileiro médio, não a nossa audiência, não tem esse hábito. Tanto é que os filmes americanos, por exemplo, mostram muitos jovens vendendo limonada, recebendo um dinheirozinho para catar as criando folhas, ativos, a toda oportunidade. Ativo, tá toda hora. E aqui no Brasil não era assim. E de uns 20 anos para cá, com os auxílios do governo, todo mundo precisa de ajuda? Claro! Até Jesus, no momento da sua cruz, constrangeram Simão Cirineu para que ele ajudasse a carregar a cruz. Isso. Mas, contudo, é preciso a busca dessa independência, dessa dignidade e de uma gestão própria dos seus ativos. Quando o senhor fala de investimento, essa instrução serve para esse que agora nos assiste ou ouve e está dizendo o seguinte, mas eu não pago previdência. Esse investimento é importante porque logo depois que ele já faz esse contrato com o INSS, por exemplo, de forma autônoma, existe um calendário, um tempo para que ele possa usufruir quando tiver uma necessidade de uma emergência, por exemplo, na área da saúde. Sendo bem prático, dando um exemplo aqui, a pessoa começou a contribuir hoje. Para o auxílio doença, por exemplo, ela tem que cumprir uma carência de 1 ano. Depois de 1 ano, ela pode ir ao INSS se ficar doente e requerer e comprovando a incapacidade, receber um benefício. Isso boa parte da audiência não sabe. Pensão por morte, por exemplo. A pessoa pode ser contratada na empresa A, não vou dar nenhum exemplo aqui, tá? A pessoa pode ser contratada na empresa A e voltando para casa no dia seguinte, como diz o Matuto, fazer a viagem. A família vai ficar segurada. Por quê? Porque ele teve a carteira assinada, o vínculo e a pensão por morte não tem carência, porque é um evento que não se espera. Quando o senhor fala de ter vínculo, estar empregado, está condicionado ao entendimento da empresa de deixar tudo em dias, tudo corretinho. Mas eu queria me direcionar aqui aos autônomos que agora, de braço cruzado, ouvindo esse programa, ligaram a TV e disseram o seguinte, nossa, isso aqui é salvação para mim, que eu trabalho todo dia, ganho um dinheirinho, não tenho esse fundo lá especial que está guardado para fazer um investimento e eu também não tenho nenhum vínculo com o INSS. Nem todo mundo, isso eu posso dizer, será um rico milionário daqui a pouco. Tem gente que trabalha há 20 anos, 30 anos e não conseguiu conquistar ainda esse sossego financeiro, essa tranquilidade e vive muito aperreado. Ora, se essa pessoa que trabalha há 20, 30 anos já estivesse investindo lá com esse conhecimento, se no prazo de 1 ano ele já tem direito a usufruir desse benefício se for necessário, em 20, 30 anos estava contando tempo de aposentadoria. É isso? Todo o tempo que o autônomo paga o INSS vai contando como também conta o funcionário de carteira assinada. É mais ou menos? Perfeito. Parece até que me ouviu em outros lugares, mas a sua inteligência é acima da média. Tanto é que você desenvolve e lidera vários convidados de vários assuntos diferentes. É literalmente desse jeito. Como eu disse, é uma espécie de banco de poupança. Então, você vai pagando, contribuindo, tem essa conexão com o INSS, esse vínculo, para no momento em que você precisar. E a gente está conversando apenas do INSS. Se eu disser assim, olha, vá num banco, tem a previdência privada, que se você pagar X reais por mês, vai ter sorteio de carro, de casa, de viagem, porque o INSS, como está hoje, ele é público. Então, normalmente, você só paga, sem direito
direito a sorteio de nada. Ok. Já se for um plano privado, existe a possibilidade, que é concorrência, Sim. eles querem trazer as pessoas. No INSS, por exemplo, se a pessoa pagou 20 anos, teve algum probleminha, deixou de pagar e não retornou mais aos pagamentos, esses 20 anos ficam. É perdido. Não adianta querer, não vai conseguir. Não vai querer, infelizmente. Tá. Já na iniciativa privada, existem, por exemplo, regras de que você pode resgatar o dinheiro, deixando uma comissão. Então, assim, o que eu deixo mesmo como indicativo, sugestão para você que nos escuta no rádio, nos assiste pela TV, pelo YouTube, programação. Muito Inclusive, bom. hoje é uma alta demanda na advocacia previdenciária, é fazer planejamento, é sentar com as pessoas, olha, você faz isso, as suas condições atuais é essa, depois de uma entrevista você dá um caminho para que as pessoas sigam, o que é um grande benefício, literalmente, porque até alguns anos não se existia isso, cada um fazia o seu, da maneira que tem ou que não tem, e ainda hoje, há muitas pessoas que infelizmente chegam assim, doutor, eu estou fazendo aniversário no mês que vem, como é que eu faço para me aposentar? Ô, amiga, aí a vontade tem de dizer, é pra gente ter conversado há 20 anos. E a gente, com muito jeitinho, paciência, tentar conduzir naquele momento. Por isso que o nome é previdência, para você prever o que vem pela frente, para você se organizar. E nisso o brasileiro precisa melhorar um pouquinho. Atenção, você ouvindo pelo rádio 98.3, eu, Renatinho Soares, aqui no Olhe nos Meus Olhos, também pela TV, canal 25.1, e ainda pelo YouTube. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu peço que você compartilhe agora o link do YouTube com a nossa, para aumentar a nossa audiência. Indo você na sua família, aí no grupo do WhatsApp, no grupo do condomínio, no grupo do colégio, da faculdade, do trabalho, vai lá, faz a sua parte. Ou quem sabe, pega o link do YouTube agora e aí você manda no aviãozinho do direct lá do Instagram, que aumenta a nossa audiência também. Compartilha para todo mundo. Sendo sabedor de que quem chega agora, por exemplo, não acompanhou desde o início o nosso programa. Só vai ter condição de ver o que está acontecendo aqui do início quando você vai ao YouTube, volta o cursor lá para o início e você consegue pegar. O nosso programa, passando em única apresentação na TV e no rádio, você consegue ouvir aqui agora também, tá? Mas aí no YouTube fica salvo sempre quando você quiser. Tiagão, nós já temos quanto tempo aqui de programa? Por favor. Quanto? 20 minutos, e esse tema que é muito amplo, pode ser trabalhado, eu acho que seria uma série vindo com o Dr. Cândido aqui, que empresta esse tempo para dar essa atenção, facilitando a sua vida. Tem mais, nós estamos falando sobre esse tema previdência, mas tem um fator que é urgente, eu queria que o senhor me ajudasse aqui. Vamos lá, essa pessoa, mais uma vez, é o caso do autônomo. Percebe que precisa fazer, ela vai ter que procurar quem, qual é o órgão e se existe um valor mínimo, porque nem todo mundo tem uma condição de pagar um valor, uma taxa comum ou convencionada daquilo que é pago pelo o patrão quando contrata na carteira assinada. Então qual é o valor, qual é o órgão e qual é a melhor ação para essa pessoa que agora colocou a mão na cabeça dizendo, nossa, eu nem sabia que estou perdendo tempo. Por gentileza. Hoje em dia nós podemos e devemos usar as ferramentas tecnológicas, né? Nós não estamos desamparados da informação. Outrora era pouco acesso, mas hoje em dia nós temos livros, palestras no YouTube, se as pessoas quiserem no Google usar a IA e conversar, até analisar. Isso para não falar de procurar um advogado, para não dizer que eu estou induzindo, sugerindo a minha classe. Mas o importante é que você que é microempreendedor individual, você que é autônomo, que acorda cedo, entenda, você hoje talvez não precise, está dando tudo certo, tem força para trabalhar, disposição, mas isso é um cuidado com você, com os seus e o seu futuro. Por quê? Em algum momento, a possibilidade da doença, a possibilidade da morte, e quanto mais cedo você se programar, mais cedo você vai organizar a sua vida para esse momento, tá? Então, de uma maneira bem prática. Hoje em dia tem um aplicativo do meu INSS disponível nas lojas, então pode baixar para o seu celular. Normalmente é a mesma senha do Gov, você pega a senha do Gov e entra no meu INSS. Lá, por exemplo, tem uma ferramenta que é simular a aposentadoria, calcular. Você pode fazer a sua inscrição, fazer seus pagamentos. E aí,
pelo menos dar o start e depois, se for muito corrido, conversar com a IA, buscar um profissional Claro. da sua confiança para que você requeira dele, solicite esse planejamento para lhe ajudar. Por quê? Como você bem ponderou, tem gente que pode pagar mais, outra menos. O importante, mais do que o vínculo, mais do que o valor, é o vínculo. Muito bom. Porque você estando vinculado, conectado ao INSS, você está garantido. Por isso que o nome é segurado. Você está segurado pelo INSS. Aí o valor pode ser o que você quiser. Tá. Por exemplo, a pessoa pode ficar no INSS, como muitos que eu conheço, e também ter essas iniciativas no banco privado, por quê? Porque agrega alguns sorteios. Sim. Então, assim, vai depender do bolso, depender das suas condições, mas um valorzinho mínimo hoje é 100 e alguma coisa, desculpa não lembrar de memória. É um percentual atrelado ao salário mínimo, ou seja, 100 e poucos reais. Hoje em dia, com a inflação que está corroendo, matando o brasileiro, é um passeio, é uma pizza, às vezes até 3 ou 4 pessoas no espetinho e a conta dá 100 reais fácil. Você está falando aqui, eu vou pensando muito no que o povo do outro lado pode ter como necessidade. Ainda existe um povo conservador, que tem muito medo das ferramentas da internet, e existe um veículo, uma oportunidade, uma regional, um prédio que receba a demanda dessa pessoa que não quer de jeito nenhum utilizar o celular. Bem lembrado, e falha minha. Nós temos as agências do INSS. Pode ir a uma agência, pode pegar o telefone e ligar, se eu me lembro bem, 135, eu estou tão acostumado no aplicativo que acredito que seja 135 o número. Por exemplo, aqui no centro nós temos 2 agências, Princesa Isabel e Pedro Pereira. Tem uma na Parquelândia, no início da Guilherme, na Parquelândia, lá perto da Secretaria de Agricultura. Tem uma aqui no Monte Castelo, no início da Guilherme Rocha. Tem uma do lado da Unifor, tem muito outra lá na Messejana. Isso para o público de Fortaleza, quem está ouvindo pelo rádio, assistindo, tem, né? Maracanã, é só colocar no Google, consegue encontrar. Endereços, como é o nome do posto? Endereço da agências do INSS. Muito bom, e atenção, tem jeito, não perca tempo não. Esse programa está servindo de chave que vai virar para você correr atrás dos seus direitos. Pergunta para a gente sair desse bloco da aposentadoria. Existe alguém que já pagou, parou de pagar a previdência, ou então tem direito para receber e não sabe? No aplicativo não vai conseguir, na agência vai ficar muito difícil, ela deve ter um profissional para dar essa assistência. Eu costumo comparar essa assessoria administrativa junto ao INSS com a do Detran, por exemplo. Quando se compra um carro, uma moto, você pode ir só. Sim. Às vezes não vai saber falar, vai demorar mais do que o normal. Ali. Aí tem profissionais que a gente resolve pagar para que faça isso por nós, tá? O número é 135 mesmo. Me permita, Renato, falar de um assunto que eu entendo muito importante, já que a gente vai encerrar esse bloco. Autistas, tá? Existem pesquisas que dizem que até em 20, 30 anos, e aí eu acrescento como crente, se Jesus não voltar, que vai ter 1 para 1, cada um típico, um atípico. Hoje em dia é facilmente perceptível dentro da igreja, no ônibus, no shopping, no restaurante, a gente identificar crianças neurodivergentes. Então, como está crescendo, é um assunto que demanda, muito bom, porque claro. Atenção, mãezinhas, atenção, papais, vovós, perdão aqui pela interferência, mas eu tenho que fazer esse chamamento porque também é outra pauta urgente e o que tem de mãezinha que sofre. E quando sofre, não sofre só a mãezinha, porque o acompanhante, não é aquele que está todo dia tomando conta, sofre muito porque não tem os recursos necessários, não tem as ferramentas necessárias e na maioria das vezes os recursos também vão tentar e não conseguem. Então você pode continuar. É um fenômeno social recente, esse crescimento vertiginoso da quantidade de neuroatípicos, e sociedade e igreja precisam se adaptar. Muito bom. Então, falar para as famílias atípicas é uma honra, porque a luta é grande. Sim. A luta é grande, existe uma defasagem pública de atendimento especializado, rápido, para poder diagnosticar, sessões de fono, fisioterapia e várias outras convergências médicas necessárias. E existe, então, essa possibilidade de que a mãe de atípico receber um benefício chamado assistencial, que alguns chamam também de LOAS, BPC LOAS, de um salário mínimo sem 13º, porque há uma criança, há uma pessoa com uma
dificuldade, uma deficiência no sentido de o que ele tem é uma limitação que lhe impede de ser plenamente capaz, independente, num contexto familiar. Então, esses são os 2 requisitos para que a pessoa receba BPC. E tem muitas mães que, às vezes, deixam de trabalhar, a criança demanda muita energia, tempo das mães. Então, assim, o benefício tem ajudado muito essas mães que têm procurado, porque primeiro é direito delas, da criança, e segundo porque com o recebimento dessa benefício de um salário mínimo, a mãe pode investir na qualidade de vida da criança, claro, consequentemente até dela. Sim. Porque ela consegue, por exemplo, levar para a fono, aí ele vai verbalizar, se ele for não verbal, mas pode fazer um tratamento aqui, ali, e ela ter até tempo para ela. Que é muito difícil, porque o recurso é pequeno, não é? A demanda é muito alta, as necessidades são constantes, todo dia existe uma necessidade dessa criança e dessa família, mas eu entendo quando o senhor está dizendo aqui que, de fato, já não precisa estar atrelado à informação do INSS como alguém que faz pagamento mensal de previdência. Quando aparece o laudo, quando aparece a necessidade, a urgência pode bater na porta também de um posto desse do INSS, é assim? Sim, você, mais uma vez, é muito inteligente, perspicaz, porque esse é um benefício assistencial, é o nome dele, como sugere, é uma assistência, é uma ajuda, é um benefício pago para ajudar. Então, já para esse, não precisa ter esse vínculo, não precisa ter essa contribuição, precisa apenas o quê? Do laudo atestando a, abre aspas, deficiência, a limitação que o impede de ser plenamente capaz e independente, e a vulnerabilidade social, que normalmente é comprovada até pelo CAD único, pelo recebimento do Bolsa Família. O certo, quando se recebe Bolsa Família, deixar o Bolsa pelo benefício assistencial, né? Porque é um salário mínimo. Então, assim, respeitadas as diferenças familiares, sim, de 2, 3, 4 filhos, se tem o companheiro, o marido ou não, a mãe atípica, dependendo do seu contexto familiar, com o laudo ela tem direito a um salário mínimo. Doutor, a pergunta que não quer calar também é essa mãe que tem o filho, tem o laudo e ela já sofre há um bom tempo, porque só agora, depois, por exemplo, de 11 anos de idade dessa criança, ela recebeu o laudo. E aí todas as outras necessidades, despesas, muitas dificuldades que ela vivenciou, ela vai conseguir requerer, através de alguma ferramenta do judiciário, na justiça, o direito para trazer um recurso de volta que dê atenção devida quando essa criança lá atrás sofreu com tudo isso? É o mesmo caminho, por exemplo, da aposentadoria por idade que a gente estava mencionando. Apresenta-se, vai ao INSS, seja de maneira presencial ou digital, para requerer, para protocolar, pedir o benefício administrativo. Dando certo no INSS, beleza. Não dando certo, aí existe a possibilidade, se a mãe quiser lutar pelos seus direitos, de judicializar, de levar para a justiça para, de uma maneira bem prática, dizer assim: seu juiz, o INSS negou o meu benefício, meu filho é autista, eu estou em condição de vulnerabilidade e eu quero meu benefício. E aí lá na justiça tem o processo judicial com a produção de provas, para ao final o juiz, entendendo que é direito dela, ele sentencia, ele dá o comando para dizer assim: INSS, pague a mãezinha. Sim. Então ela tem esses 2 caminhos: tentar e resolver só no INSS, que é o pedido administrativo, e dando certo, ok. Não dando certo, judicializa, porque é direito dela, ela exerceu o direito dela e foi negado. Então se vai ao judiciário para buscar a correção da injustiça. Outra pergunta também que eu queria fazer, aproveitando o senhor aqui, é o seguinte: existe uma idade para que essa pessoa dê entrada no processo? Já agora está vivendo a vida de um moço, de uma moça, passando até da maioridade. Pode requerer também o benefício? O ideal, sendo prático para efeito de obtenção, de vitória, é quanto mais cedo melhor. Okay. Porque eu já vi processos judiciais, quer dizer, não deu certo no INSS, precisou ir para a justiça, em que o juiz disse mais ou menos assim, traduzindo para a nossa audiência: ele já está com 20, já se acostumou, já não está mais tão necessitado assim, conseguiu superou enfrentar os desafios, já chegou nos 20, já superou. Como se limitasse a dor e a necessidade através dessa análise. Perfeito, perfeito. Então, quanto mais cedo, melhor. O que não impede um maior de idade, alguém,
porque nós também temos, de outro lado, muitos adultos com o chamado, até então, mal do século, que é a depressão. Ok. Então, de uma ponta, nós temos muitos adultos com dificuldades, nós temos vários profissionais hoje com burnout, Sim. que é a doença ocupacional, assim, o estresse do muito trabalhar ou de um trabalho difícil. Então, nós temos, assim, 3 categorias no quesito incapacidade. Nós temos os mais antigos, digamos assim, com depressão. Nós temos ali o pessoal que está trabalhando com vínculo, que tende a ter burnout por conta das circunstâncias. E nós temos muitos jovens, a taxa de natalidade de crianças com sendo neurodivergentes, TDAH, Sim. TA, TOD, é bem elevada. Então, assim, de uma maneira geral, a gente pode dizer que o brasileiro médio, ele está meio doente. O senhor falou aqui agora do universo neurodivergente, que se apresenta agora com vários tipos, não é, de laudos possíveis, sendo eles dados pelo neuro ou ainda pelo psiquiatra, que vai informar de fato aquilo. TOD, TDAH e ainda, como tem um termo, o TEA, mas tem um termozinho que eu estava aqui na minha cabeça para falar agora, que são anônimas, não são ocultas, são deficiências ocultas também que se apresentam nesse perfil. Todas elas estão contempladas. Existiu agora um movimento nacional, acho que na Câmara Federal ou no Senado, falando sobre que o TDAH também teria direito de buscar esse benefício. O senhor tem essa informação mais pontual? É assim, Renato, a questão em si não é a doença, não é a CID, o Código Internacional da Doença. Tá. É o que a doença, o diagnóstico, impede a plenitude da vida. Okay. Tem gente, por exemplo, com um TDAH mais elevado que precisa tomar um remédio. E aí, no que toma um remédio, às vezes dá uma desacelerada, Okay. e isso pode prejudicar o trabalho. Então, assim, é fazer a correlação entre a CID, o diagnóstico e aquilo que faz com que ela não seja 100% para trabalhar, para estudar, e aí sim ela tem direito. Então, os movimentos sociais, a advocacia, a OAB, ela sempre luta para que fique registrado de uma maneira mais clara e englobe tudo quanto é novo. Muito bom. Às vezes a legislação deixa aquém, e aí por isso tem tantos processos no judiciário. O INSS, por exemplo, ele é o maior demandante do país. Quem tem mais processos na justiça é o INSS. Justamente porque, primeiro, ele é um dos maiores prestadores de serviço. Muita gente bate a porta atrás de seus benefícios. Mas, de outro lado, muita gente errada. Vocês lembram aí dos escândalos, dos erros, sim, das pessoas que, às vezes, vão muito debilitadas à agência, o médico diz que ela está boa, sim, ou a assistência social diz que não tem tanta necessidade social assim, claro, e obviamente eu estou falando tudo em tese, não estou generalizando categoria nenhuma, claro. Tá? Mas os números falam por si, não é à toa ser o maior litigante da justiça brasileira, o INSS. Atenção, você que chegou agora no nosso programa, TV, canal 25.1, TV da Gente, rádio 98.3, é o Olhe nos Meus Olhos aqui no YouTube também, transmitindo de forma simultânea. Eu, Renatinho Soares, recebo no dia de hoje, doutor Cândido Alexandrino, professor, mestre em Direito Constitucional, advogado, ativista em defesa da fé, da família e dos princípios cristãos, tem estado sempre muito à disposição de cooperar. Sabe o que está surgindo aqui no meu coração, doutor? E eu quero lhe pegar talvez assim de surpresa. Nós poderíamos marcar uma data para além do programa, em um ambiente, por exemplo, o projeto Semear, que é desenvolvido pela Igreja Remidos em Cristo, que contempla, assiste e beneficia tantas vidas com atenção da alimentação, com a cesta básica, são ações sociais desenvolvidas pela Igreja. Eu estou falando aqui na certeza de que o nosso presidente da televisão, o missionário Ivan Cruz, está assistindo ou ouvindo pelo rádio. E eu já queria criar um dia, na sua agenda, se possível, para que a gente organizasse um tempo para palestrar para quem precisa dessa atenção e não sabe nem por onde começar. Isso é possível? A gente consegue marcar um dia seu, voluntário, dando essa palestra e falando sobre os benefícios? Seria um prazer. Eu costumo dizer, usando a apologética, né, que é a defesa da fé, que nós, a Igreja de Jesus, a Igreja do nosso bom Deus, Deus de Israel,
ela está em todos os municípios do Brasil, está em todos os bairros. Somos nós que verdadeiramente cuidamos das pessoas e dos pobres. Não é partido Sim. A, não é político B, Perfeito. não. Somos nós. Jesus nos ensinou, nos amou primeiro, por isso nós amamos os outros. Quando ele disse a verdadeira caridade é visitar órfãos, Perfeito. viúvas, aí eu dou uma ajustada. Famílias neurodivergentes, Sim. mulheres, mães solos. Por quê? Porque nós precisamos repartir o amor. E o pão, seja o pão espiritual, seja o pão físico. Então, nós fazemos a verdadeira caridade. Eu duvido, pode vir qualquer pessoa aqui agora, hoje de noite, aqui no centro Sim. da cidade, se não vai ter igrejas lá ajudando. Perfeito. Partido político não aparece, não. Nada. Então, somos nós. Será um prazer, uma honra me juntar a Remidos em Cristo para poder servir as pessoas, ensinar um pouco, atender, dar um encaminhamento, porque é semear amor. Amor, eu costumo dizer que amor não é apenas dizer eu te amo. Quando nós pegamos a Bíblia, são vários verbos, isso para a definição lá de Coríntios. Perfeito. Mas é servir, porque nosso Jesus fez o quê? Serviu. Não usurpou ser igual a Deus. Perfeito. Antes a si mesmo se esvaziou e tomou a forma de servo. Então, é mais do que aceito. Se Maravilha, o missionário me aceitar no time minha dele... gente, a audiência do nosso programa aqui, nós vamos fazer um evento, eu estou pensando, programando e usando de todas essas ferramentas para que a gente possa levar clarificação, entendimento, prática e ações que vão amenizar a dor de quem precisa e no meio do processo, no meio do caminho da vida, dessa jornada que é muito difícil, está meio agitada, perdida assim, sem saber para onde vai. A gente pode avançar em vários temas aqui. Quanto tempo a gente tem aqui, Tiagão? Nós estamos, deixa eu ver aqui o tempo do programa, para que eu possa utilizar ainda outros temas, aproveitando. 40 minutos, o programa passa muito rápido e o doutor Cândido Alexandrino não vai demorar tanto tempo para voltar no nosso programa de novo, não, em nome de Jesus, vamos marcar aí. Sei que a vida é bem corrida, na maioria das vezes, só tenho esses últimos meses aqui acompanhado você ou na rede social ou nas televisões aí, quando você aparece sempre debatendo os temas mais diversos. A imprensa gosta muito de ter você ali sentado na tribuna, falando e trazendo a oportunidade de ter o contraditório sempre quando aparecem os temas polêmicos. É sobre um desses temas que eu quero falar com você agora. Queria saber se posso. Vamos lá? Não costumo me furtar ao bom debate, seja como advogado, professor ou mesmo como cristão. Eu gosto sempre de mencionar e falar à juventude, dizer o seguinte, olha, o apóstolo Paulo, se você for lá a Bíblia mesmo, estudar, ele debatia no aerópago. Sim. Ou seja, usando a linguagem do jovem, ele caía para dentro, ele ia para dentro dos caras, ele ia debater com os gregos no aerópago, ou seja, ele não fugia da rede social, não. Mas, obviamente, veja, um debate de ideias. Outra coisa é quando um vai na rede social do outro e fala palavrão e perde a compostura. Isso. Mas o bom debate, pode me chamar que eu tô dentro, seja direito, seja Bíblia, apologética, conta comigo. A Rocha. Maravilha. Uma polêmica dada como não só polêmica, mas que prejudica e preocupa a família cristã brasileira, aqueles que têm uma fé. Não só a fé cristã, mas a fé expressa nos movimentos ou nos equipamentos do governo, do município, ou quem sabe até quando um ser social vai utilizar um microfone para fazer uma fala em nome de Deus. Apareceu um episódio agora, em um momento no teatro, quando o coreógrafo daquele balé, daquela ação, daquele instituto que apresentava a performance, foi falar e dentro de um momento, em uma frase, está exponencializado, colocado aí para todo mundo assistir na internet, em vários blogs, ele falou de Deus. Era um poema que ele estava recitando. E depois apareceu o vídeo dele dizendo que ele nem era cristão, ou melhor, nem era pastor, nem era defensor da fé ali, mas estava falando em nome de Deus, que Deus é o Todo-Poderoso. E ali, uma pessoa que representava um órgão público foi lá e deu como se fosse uma voz de comando, mandando parar, neutralizando o evento e mostrando sobre Estado laico, dizendo que a justiça entra e para. Só consegue entender o que eu estou falando? Talvez ali foi uma promotora que teve lá, não é? Na cidade, eu não lembro agora, mas foi uma cidade dessa do Brasil que aconteceu. Só acompanhou de perto, não é? Sim, eu me lembrei na Baixada do Rio de Janeiro. Sim, numa cidade. Infeliz, lamentável o que ela fez, tá? Eu, acreditando na boa-fé dela, quero crer que é um equívoco jurídico, tá? Porque
ela falou em Estado laico contra a religião. Na verdade, o Estado laico é aquele Estado, ou seja, o poder público, tá? Vamos tentar ser o mais simples possível. É o Estado, é o poder público não ter uma religião oficial. Sim. Como ele não tem uma religião oficial, obviamente ele abraça, ele dialoga com todas, porque ele não tem uma, certo? É diferente do que ela fez, que é um laicismo, o que é tentar afastar a religião do Estado, sendo que o próprio Estado brasileiro, o governo federal, através de leis, através da Constituição, é um Estado laico colaborativo. A Constituição prevê a parceria institucional, como, por exemplo, nas capelanias, nos presídios. Para quê? Para esse acesso, essa parceria institucional, ou seja, um trabalhar conjunto. E ela vem e diz que o Estado laico, a percepção dela é completamente equivocada, um momento, a maneira, e uma promotora falando aquilo, obviamente muitas pessoas sentem-se intimidadas, ameaçadas. O que me permite falar, Renato, Sim. é sobre violações simbólicas. Tá. Infelizmente, no Brasil está acontecendo, não tanto quanto os nossos irmãos mundo afora, e nós temos uma igreja perseguida. Se vocês quiserem pesquisar aí, nós temos vários países numa lista internacional das portas abertas que relatam, demonstram o quanto os cristãos são perseguidos. Então, está acontecendo no Brasil violações simbólicas como essa. Isso foi claramente uma ameaça. E assim tenta-se tirar, com isso, criar uma espiral do silêncio. Para quê? Para que nos afaste da arena pública, do debate. Se as pessoas podem ir debater, seja no poder público, privado, numa rede social, com as suas ideias baseadas em Marx, eu posso e vou em nome do Senhor Jesus. Sim. Por quê? Porque a Constituição me permite e a minha Bíblia me diz para ir, para debater. Ide por todo mundo, fazer discípulos. Não é assim que está escrito? Perfeito. Onde é que está dito assim, vá, mas não vá na Câmara Municipal? Sim. Você vai lá no missionário transcultural no outro país, mas você não vai no seu Instagram? Conversa, eu vou, respeito quem pensa diferente, mas essas violações simbólicas têm aumentado e a gente não consegue visualizá-las porque a gente recebe as notícias de decapitação, igrejas queimadas, mas há igrejas em Fortaleza que são fiscalizadas, abre aspas, existem as regras dos homens, existem os alvarás, a gente sempre sabe que todas as igrejas, todas as instituições, não apenas as igrejas, tem que andar na linha direitinho, mas a gente também sabe que vez por outra há agentes públicos que, abre aspas, acham pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo, e aí pesam nessas fiscalizações e querem aplicar multa, querem fechar, porque o vizinho lá não sei da onde disse que o som era alto e nem era, mas era só um incômodo dele. Sim. Então nós temos situações que estão avançando, que demandam um posicionamento social e cidadão. Como eu disse, a cidadania do céu não anula a terrestre. E a cidadania nossa não é apenas votar uma vez a cada 2 anos, não. A gente precisa acompanhar, participar, eleição de órgãos de classe, eleição de conselheiro tutelar. Eu costumo até ir além. Eu digo assim, onde tiver uma eleição, tinha que ter um cristão. Por quê? Porque ali é um raio, uma zona de influência. Um grupo está escolhendo alguém para falar em nome desse Sim. grupo. Então, se nós somos o fermento que leva da massa, a gente precisa estar ali naquele comando. E é muito perigoso o que acontece no cenário do Brasil atual. Porque, olha, uma promotora vai lá e dá uma ordem. Se todos os outros que usufruem do poder, não é, da caneta no popular dizendo, que estão habilitados a julgar, vão também utilizar dessa ferramenta a qualquer momento porque se sentiram ameaçados quando foi proferido Deus. O que é que a gente pode esperar? Eu tenho até a fala dela aqui, e se você colocar no YouTube, você vai ver aonde você passar. Eu queria ver só para você entender o que ela disse. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu fui assolapada por uma oração evangélica. Um abraço de Deus. A fala foi essa, né? Acolhe. Não condena. A palavra que ela disse, eu acho que foi assolapada. Solapada. É um abraço que cura feridas invisíveis. Renova a fé e nos lembra que nunca estamos sozinhos. Nada agressivo.
E eu, como promotora de justiça, não posso me furtar ao dever de garantir a cada um e a mim mesma o direito à liberdade religiosa. Embora E o povo aplaude. Uma parte. o evento não seja um evento público, assim dizer, como patrocinado pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, o evento é proporcionado por uma associação civil, é um evento público no sentido de que qualquer pessoa, qualquer cidadão, caxiense ou não... Pode falar, doutor. E aí é outro ponto importante, porque era uma associação civil, Sim. que é outra história, que é a liberdade religiosa, por exemplo, da empresa. Esses dias saiu um vídeo do fundador, acho que da Easy, Easy Taxi, Easy... alguma coisa desse jeito. Em que ele esqueci disse, o nome dele aqui agora. Ele disse que ele permitiu a célula evangélica, que ele nem é, e o Ministério Público foi atrás. Então, como você bem pontuou, um fazendo acaba incentivando e permitindo, abre aspas, que os outros também façam. Por quê? E aí onde é que tudo se conecta, né? Porque, infelizmente, tudo é política. Se a pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, não gosta, meu irmão, me desculpa. Tudo é política. Por quê? Se eu, por exemplo, enquanto cidadão, faço uma representação ao Conselho Nacional do Ministério Público para dizer, olha, essa promotora, ela errou. Ela errou primeiro porque, assim, a liberdade religiosa dela não foi ofendida. Ninguém criticou, ninguém degradou o que ela entende. Ninguém sabe nem o que é que ela entende. A gente sabe que é isso que diz, é porque não gostou. Ela ainda interrompe um evento particular de uma associação que pode ter o seu credo, existe essa possibilidade, e aí no todo como ela faz, eu, representante do Ministério Público, não deixa de ser uma coação. Julguem aí o comportamento dela para ver se ela tem uma reprimenda, e eu falo com propriedade porque eu sou conselheiro do Tribunal de Ética da OAB. Só que para chegar no Conselho Nacional do Ministério Público, tem a eleição entre os promotores, e aí tem a nomeação, como por exemplo as nomeações dos desembargadores aqui do Tribunal de Justiça, que julgam causas, e aí é pelo chefe do Executivo. As contas aqui daqueles desembargadores que Cid Gomes nomeou, que Camilo está nomeando, então assim, existe todo um aparelhamento político e ideológico de órgãos que seriam sociais. E a gente não consegue entender que começa, por exemplo, na base com o conselheiro tutelar, que está ali na casa das pessoas, e aí passa pelo vereador, passa, por exemplo, pela própria OAB. Então, assim, onde tem eleição, onde tem influência, desculpa, é o meu entendimento, tá? Eu sei que pensa diferente. Fica à vontade. Nós somos chamados para influenciar. Então, se existe a influência civil, social, tínhamos que estar lá. Não é oprimir ninguém, não é empurrar goela abaixo de qualquer pessoa, não é isso. Mas influenciar com os nossos valores, assim como Jesus fez, influenciou. Ele andava, ele ensinava, ele demonstrava na prática, influenciando e transformando o meio. O senhor traz com clareza, todo mundo consegue entender, é didático o passo a passo da sua fala, doutor, mas eu acredito que do outro lado alguém deve estar dizendo o seguinte: por que se incomodar em falar em Deus? Quando nós estamos vivendo um mundo tão agitado, ora, se a palavra do bom dia, do me perdoe, do desculpe, do boa noite, está tudo muito caro. Nós estamos vivendo um tempo de escassez quando outro não consegue olhar para alguém e dizer você é importante. Como foi bom a sua visita. Parece que a comunicação tem sido cerceada, bloqueada, tolhida, mas não é porque existe um órgão que está bloqueando, não. O ser humano está ficando muito desumano, eu penso assim. E aí, quando vem alguém falar em Deus, qual é o mal que tem? Na fala desse aqui, que não é cristão evangélico, como ele diz no vídeo, ele publicou o vídeo. Ele é um professor de coreografia. Ele falou que teve vontade de falar sobre aquilo. As crianças, as mães das crianças ficaram chorando porque apagou as luzes lá do cenário, tiraram as músicas por uma ordem que foi dada. E aí, o que eu quero dizer para você, hora nenhuma ele estava dizendo, levantem as suas armas, vamos fazer um movimento, ou então vamos invadir, vamos derrubar, nada. Não estava falando em nome de um tipo de ideologia, não. Era em nome do Deus Todo-Poderoso, que até quem não acredita, quando precisar um dia, dizendo que não acredita de jeito nenhum, esse que é bom, que é tão grande, que mora num coração pequeno aqui como no meu, e no seu coração, no coração dessa pessoa também, que diz que não acredita, ele mora lá, e quando tiver necessidade, ele vai estar de braços abertos
para receber, eu fico pensando onde é que nós vamos parar. Me perdoe, eu excedi aqui no tempo, mas eu queria que você continuasse falando o que você quisesse aí. Renatinho, penso eu, e demandaria outro programa, que é um projeto político, ideológico, que está tentando, mas não vão conseguir, degradar a célula-mãe da sociedade, que é a família. Tá? É na família em que as nossas crianças, se nós, pais e mães, formos responsáveis, obedientes ao Evangelho, ensinaremos no caminho, ou seja, caminhar junto para aquele lugar, naquelas regras, naqueles princípios. Mas, infelizmente, nós não estamos fazendo isso, certo? A gente costuma delegar, ou seja, entregar a criança na escola e fica por isso mesmo. Então, lá na escola são 200 horas de secularismo por semana. E em divisão, quando você aprende história, por exemplo, você pula muitas coisas importantes para ficar no reducionismo de dizer assim, branco e negro, o branco escravizou o negro. Como se, por exemplo, na África também não tivesse tido escravidão entre eles, com o tráfico de homens também, e etc. Então, estão ensinando às nossas crianças a opressão e oprimido, heterossexuais e homossexuais, religiosos e ativistas, e sim, eles vão nos dividindo desde a base, desde o colégio, porque estamos terceirizando, delegando e não acompanhamos as provas, não conversamos. Verdade. Nós não estamos discipulando como outrora os nossos filhos. Então, isso vai criando na cabeça da criançada. E a Bíblia é tão incrível que ela diz assim, ensina o caminho, ou seja, a gente precisa imprimir nossos valores no meio da caminhada. Então, nessa fase tenra da idade, já estão lá assediando, plantando sementes, que aí quando chega na faculdade, o cara cai num discurso, meu Deus do céu, sem futuro, diz assim, nós vamos mudar o mundo, a esquerda diz. Ei, Jesus Cristo mudou o mundo, foi ele que mudou o mundo, que fez com que as pessoas, o romano e o judeu, ele disse, fomos nós, é a Bíblia que diz assim, não há judeu, romano, escravo, homem, mulher, isso é uma declaração de direitos humanos, então fomos nós que trouxemos a moral judaico-cristã para a civilização e deixou de ser barbárie, então nós fincamos as bases da sociedade ocidental, então corroendo isso, porque tudo é assim, tudo é opressor e oprimido, e crianças que não têm nada a ver, por exemplo, hoje brancas estão pagando por erros de algumas pessoas centenas de anos atrás. Então é um projeto de desconstrução, mas que, como diz Nicolas Ferreira, deputado federal mais votado do Brasil, um dos expoentes do conservadorismo da direita, o presente é deles, o futuro é nosso. Graças a Deus, a própria juventude tem acordado para essa necessidade, assim como Daniel e sua geração. Nós declaramos aqui em nome de Jesus que aqueles que nos assistem, Amém. os jovens, serão o futuro dessa nação e serão crentes que não se contaminam, serão reis como José, que era um governador. Aleluia. Eu declaro isso sobre a vida do meu filho Tito, da minha filha Ruth, em nome de Jesus. Daniel, que não se contaminou. Se a Daniel tivesse com a sua turma, e meu filho primogênito é Daniel, ele estava na UFC botando de cabeça para cima e não sendo contaminado. Eles eram cabeças e não caudas, cientes de que há uma guerra cultural. Os pais e as mães precisam acordar para isso, para que a gente consiga reverter, porque ainda dá tempo. 30 segundos, o tempo estourou. Deus é tudo ou existe um subterfúgio? Deus é tudo. O Alfa, o Ômega, Criador dos céus e da terra. Essa palavra de rendição aqui, findando o nosso programa, não dá para dizer que tem outro caminho, outra ferramenta, outra situação para tentar resolver o problema da cabeça da humanidade. E aqui não tem ninguém dizendo que é melhor do que ninguém, tem um homem aqui dizendo que é dependente de Deus e ilimitado. E rapidinho, né, já que está acabando, e veja como é a guerra cultural. Aí dizem para os jovens assim, seja o que você quiser. Jesus diz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me acompanhe. Seja feliz, o importante é ser feliz. Não, meu irmão, o importante é você ser honrado, você honrar pai e mãe, honrar a Deus. E a felicidade vem depois. Por quê? Porque Deus é pai, ele também não vai gozar. Mas você tem princípios que antecedem. Sim. A gente nasceu, Deus nos escolheu. Aí você já nasce com uma dívida para receber de alguém que não estava nem aqui na mesma época. Então, assim, essas pequenas ideias que se chamam sofismas, mentiras, são incutidas e aí, às vezes, não mais isso vai cair em nome de Jesus. Os nossos jovens erravam, mas essa geração é boa de Bíblia, é boa de oração, de jejum e vai mudar o Brasil em nome de Jesus.
Eu preciso dizer mais nada, meu amigo. Só dizer que eu quero receber sempre que o senhor tiver uma agenda disponível, uma folguinha, aparecendo no nosso programa aqui. A nossa audiência de hoje foi terrivelmente abençoada. Pode ter certeza disso. Do outro lado no rádio também, ouvindo o nosso programa, muito obrigado pelo carinho da audiência. Doutor, eu agradeço e volte quando quiser. Olha que eu vou me acostumar, a gente pode combinar muito mais vezes. Pois venha, porque vai ser bom. E aqui eu prometo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser. Não desliga agora na TV, quando dá meia-noite, o calendário de oração tá lá marcando. E você já sabe, compromisso da oração do novo dia, do novo começo com a pastora Miriam. No Rádio FM, logo daqui a pouquinho eu saio do ar e o missionário Ivan Cruz vem com a oração do Projeto Colunas, que é a maior corrente de oração, de intercessão e de fé do rádio e da TV brasileira, que acontece simultaneamente. No YouTube, a hora que você quiser, é só você dar o play para assistir o nosso programa mais uma vez. Muito obrigado, fica com Deus e a gente se encontra. Valeu, doutor Cândido. Um abraço.